Oi, eu sou a Thay, do Solerte Atelier, e mais uma vez em parceria com a Fisher Fios, hoje trazemos para vocês a receita desse chapéu borro, feito com o fio papier. Vocês pediram muito e aqui está. Eu vou começar com o tom de papier azul grisáceo, utilizando uma agulha de 5 milímetros, e eu vou iniciar fazendo um círculo mágico. Então, tenho aqui o meu círculo mágico com o meu primeiro pontinho baixo dentro dele. Agora, nessa primeira carreira, a gente precisa de um total de 6 pontos baixos, então eu vou fazer mais 5 dentro do anel mágico. Terminando eles, pode ajustar. E a gente vai seguir trabalhando em espiral. Então, é interessante ter um marcador de ponto ou um pedacinho de fio para marcar o ponto e não se perder. Eu vou pegar aqui, ó, as duas alcinhas em cima do primeiro ponto e vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. E depois disso, eu vou fazer uma correntinha. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora eu venho aqui no ponto de trás, onde a gente fez a correntinha, e vou fazer um ponto baixo, mas eu também vou fazer ele como alongado. Passei a minha agulha e vou esticar ele aqui, ó, estão vendo? Para cobrir esse outro anterior. Agora eu venho aqui no próximo ponto não trabalhado, faço outra vez um ponto baixo. Venho no ponto que eu já trabalhei, anterior a esse, e o ponto baixo alongado. De volta no próximo ponto não trabalhado, no ponto que a gente já trabalhou. E aí vocês estão vendo que conforme a gente vai fazendo isso, olha, a gente já vai tendo os pontos aqui aparecendo em espiral. No fim dessa primeira carreira, a gente deve ter 6 desses pontos aqui alongados, deitados para a lateral, fazendo a espiral. Então eu vou continuar fazendo isso até eu ter o total de 6 desses pontos para finalizar essa primeira carreira. Aqui, agora eu tenho 6 desses pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com isso, fim da primeira carreira. Aí já pode apertar bem aqui o círculo mágico para ficar bem fechadinho. E a partir de agora, a gente vai utilizar o marcador de ponto. Agora, a gente vai... O último ponto que a gente trabalhou é esse daqui. A gente vem aqui para esse primeiro, para fazer o ponto baixo. E quando a gente fizer isso, já vamos posicionar o marcador do ponto aqui em cima, para a gente lembrar que ele é o ponto inicial da segunda carreira. Então, posicionei aqui, trabalhei esse primeiro, venho no ponto anterior e faço o ponto baixo alongado. Nesse primeiro ponto baixo alongado que a gente está fazendo nessa carreira, é importante que ele seja alongado de fato para dar uma escondida ali na emenda da carreira anterior. Vou outra vez fazer isso aqui no segundo ponto. Primeiro no próximo ponto não trabalhado, o segundo
cruzando por cima, alongado do ponto que acabamos de trabalhar. E agora, a partir desse daqui, eu vou começar a pegar no centro dos pontos em espiral da carreira anterior também. Então, eu venho aqui para o próximo ponto não trabalhado, faço um ponto baixo nele. E em vez de pegar aqui, que era onde a gente estava pegando até agora, nesse ponto, eu vou pegar bem no meio, olha, daquele primeiro ponto que está atravessado aqui, ó, começando a fazer um movimento de espiral. E vou fazer normal o ponto baixo alongado. Vou para o próximo ponto não trabalhado. E aí nele a gente vem aqui atrás e não no centro do ponto. A gente vai intercalar isso de pegar no centro e pegar atrás. Se o último eu peguei atrás, agora o próximo eu vou pegar no centro. Então faço o ponto baixo no ponto não trabalhado e o ponto de trás no centro da carreira anterior, o ponto baixo alongado. Dessa forma. Outra vez agora no não trabalhado e no ponto anterior já trabalhado. Não trabalhado, centro do ponto alongado da carreira anterior. Eu vou repetir essa sequência, intercalando onde eu pego o ponto, até chegar no marcador de ponto outra vez. Já está começando a formar o espiral. Na terceira carreira, a gente vai seguir fazendo o mesmo trabalho. Eu vou tirar aqui o meu marcador de ponto, vou fazer o meu primeiro ponto baixo e marcar ele outra vez. E agora, volto pegando ali no meio do ponto em haste da carreira anterior. Essa terceira carreira, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. E eu quero que vocês observem que quando a gente faz esse trabalho de fazer aqui um ponto e voltar trabalhando no ponto anterior, a gente está fazendo aumentos para a base do nosso chapéu. Então, nessa terceira carreira, por enquanto, a gente ainda vai fazer aumentos em todos os pontos, seguindo a mesma sequência da carreira anterior. Trabalha um ponto baixo no ponto seguinte que ainda não foi trabalhado e vai alternar pegando no meio do ponto da carreira anterior ou só no ponto anterior para fazer o aumento em ponto baixo alongado.
Cheguei aqui no início da quarta carreira e agora a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica. Eu tô tirando o meu marcador do primeiro ponto e eu vou pular ele dessa vez para fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, eu pulei ele, fiz o meu primeiro ponto baixo no ponto seguinte e vou outra vez colocar o marcador de ponto, o marcando como o primeiro ponto dessa quarta carreira. Depois que eu fiz isso, vou continuar trabalhando normal. Agora que pego no ponto de trás, faço meu ponto alongado para cruzar aqui e continuar dando o aspecto de espiral. Agora, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto baixo, venho aqui no ponto anterior, que ainda não puxei alongado, no centro dele e trago alongando ele até aqui. De volta, vou pular um ponto, venho no próximo, volto aqui no anterior, trabalhando o alongado. Agora, vou pular o próximo, venho no seguinte, faço um ponto baixo e volto trabalhando a partir do centro do ponto alongado da carreira anterior que não foi trabalhado. E aí, com isso, nessa carreira, a gente está fazendo um aumento um ponto sim e um ponto não. Porque se a gente continuar fazendo aumento em todos os pontos, o chapéu ele vai começar a ficar todo embabadado. Então, por isso que aqui nessa carreira, a gente faz um trabalho aqui já no ponto seguinte. Esse trabalho sempre vai ser em X, com o ponto alongado passando por cima. E no próximo, a gente pula um e faz no seguinte. O mesmo trabalho. Só seguir repetindo isso até o fim da carreira e na próxima, quinta carreira também. Terminando ela, fazendo a mesma sequência, volto a mostrar para vocês como tá ficando. Terminando aqui a minha quarta carreira, eu cortei o fio. Não precisa deixar muita sobra. E agora eu vou entrar com a minha segunda cor, que é elefante. Então, eu vou tirar o meu marcador de pontos e a partir dessa carreira eu não vou fazer mais nenhum aumento. Então, aqui, fazendo dessa forma, com essa quantidade de aumentos, o interior do chapéu de vocês deve ficar com o equivalente a mais ou menos 48 centímetros de circunferência. Se vocês precisarem que seja maior do que isso, segue repetindo essa quarta carreira mais uma ou duas carreiras até chegar no tamanho que vocês precisam. Então, a partir de agora, eu vou sempre pular um ponto, fazer o ponto baixo inicial e aqui, em vez de fechar o ponto baixo, como geralmente a gente faz, eu vou já entrar aqui com a segunda cor para fechar o ponto e depois sigo arrematando as duas sobras juntas. E agora, todos os pontos eles vão vir aqui do meio do ponto cruzado da carreira anterior. Vou marcar outra vez o primeiro ponto, para não perder. E vou seguir a partir de agora, sempre pulando o próximo ponto, entrando aqui no seguinte, fazendo o primeiro ponto baixo. E aí, vindo aqui na carreira anterior, no meio do ponto, todas as vezes, para fazer o ponto baixo alongado em X em cima do nosso primeiro ponto baixo. Sigo arrematando os dois fiozinhos ali atrás e eu vou repetir isso quantas carreiras for necessário para fazer toda a lateral do chapéu.
Depois que eu troquei de cor, eu fiz um total de 7 carreiras sem nenhum aumento. E pra mim aqui, desse tamanho, já tá legal pra agora eu abrir a aba. Aí vocês vão medindo conforme o tamanho do chapéu que vocês precisam fazer. Se vocês quiserem que ele fique mais comprido aqui nessa parte, é só seguir descendo sem fazer nenhum aumento. E aí, conforme vocês vão descendo essa parte aqui, já vão modelandinho com a mão pra ele ficar com o formato de chapéu certinho igual tá aqui, tá? Eu vou finalizar tirando o meu marcador de ponto e fazendo um ponto baixíssimo aqui onde estava ele. Posso puxar todo o meu fio aqui para fora, eu já cortei ele, não precisa deixar muita sobra. E aí eu vou colocar a agulha, ó, de trás para frente aqui nesse primeiro ponto e puxar a sobrinha lá para dentro. Agora, para fazer a aba, eu vou entrar com a minha terceira cor aqui, que nesse caso vai ser branco. E aí eu vou colocar aqui, ó, a minha agulha no ponto seguinte, aonde eu fechei com um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás e vou colocar aqui o meu fio e começar a fazer pontos baixos. A cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, venho pro segundo, sempre pegando só a alcinha de trás. E agora eu vou fazer 2 juntos dentro do mesmo ponto de base, que é o aumento. Eu já tô arrematando junto aqui os meus fios. 1, 2. Agora outra vez, 2 pontos sozinhos nos próximos 2 pontos e aí um aumento. Vou repetir isso até encontrar aqui o início do trabalho outra vez. Aqui pro tamanho que eu fiz, por coincidência, deu bem certinho de eu finalizar com um aumento. E agora, a partir daqui, a gente vai fazer aumento em aumento não, pontos baixos centrados. A gente vai trabalhar na nossa peça, independente de ser aumento ou não, porque aqui agora é a aba. Então, para proporcionar bastante estrutura para ela e ela ficar reta assim, como uma aba mesmo, eu vou trabalhar ela em pontos baixos centrados. Para fechar as carreiras da aba, eu vou puxar aqui um pouquinho o fio do último ponto, coloco a minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto de trás para frente, engancho esse lacinho e levo ele lá para trás. Feito isso, agora eu dou uma ajustadinha aqui para não ficar sobrando muito fio lá atrás e não ficar feio. Venho aqui embaixo, logo abaixo, ó, a gente jogou lá para trás, no ponto abaixo e coloco a minha agulha no centro do ponto, em vez de pegar nas alcinhas em cima. Laço o fio do novelo e trago ele aqui para cima. E agora eu fiquei com 2 alcinhas, ó, eu engancho a segunda que estava lá em espera. E fecho laçando o fio que tá vindo do novelo. Aqui agora a gente tem o nosso primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira da aba, que não vai ter nem aumento nem diminuição. Então a gente vai fazer um ponto em cima do outro, sempre pegando aqui, ó, no meio de cada um dos pontos. Comecei aqui a terceira carreira, onde eu vou fazer a cada 3 pontos baixos centrados um aumento.
E aí, a quarta e a quinta carreira eu vou fazer sem nenhum aumento outra vez. Então, a terceira carreira, a cada 3 pontos baixos centrados, um aumento. Quarta e quinta carreira sem aumento algum. Terminei a quinta carreira da aba e eu já poderia parar por aqui, porque tá um formato legal de chapéu e da aba também. Mas eu acho que uma das graças desse modelo é a aba bem longa. Então eu vou fazer mais 5 carreiras em ponto baixo centrado, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição, para ficar com o dobro do tamanho que tá agora. Então eu vou só seguir repetindo o que eu já fiz nas últimas 2 carreiras, que é ponto sobre ponto até eu chegar no total de carreiras que eu quero para a aba do meu chapéu. Na verdade, eu ainda estou indecisa se eu vou fazer 9 ou 10, porque o modelo original que vocês pediram bastante a receita, ele originalmente tem 9 carreiras, mas eu quero fazer uma a mais para ver como vai ficar nesse daqui. Eu cheguei aqui na 9ª carreira da aba e resolvi que eu vou parar por aqui mesmo, senão ela vai ficar muito gigantesca. Então, agora para finalizar, eu vou colocar a minha agulha aqui pegando as 2 alcinhas de cima do primeiro ponto e vou fazer uma carreira toda em pontos baixíssimos para dar mais um acabamento para a aba. Então, eu só vou seguir aqui pegando ponto a ponto e fazendo pontos baixíssimos. Chegando aqui no primeiro ponto, eu já cortei o meu fio, não precisa deixar muita sobra, é só pra gente fazer a finalização e o arremate. Então eu puxo todo ele aqui pra frente, venho aqui pegando o primeiro pontinho que a gente fez, coloco a minha agulha pegando as 2 alcinhas e vou jogar o meu fio lá pra trás. E agora eu preciso fazer ele voltar pro buraquinho de onde ele tá saindo inicialmente. Então eu coloco a minha agulha agora de trás para frente, de uma forma que ela saia no meio do ponto ali na frente. E laço meu fio jogando ele lá para trás. Pronto, agora a gente tem aqui um acabamento mais discreto na nossa peça. E esse fio que tá indo lá para trás, eu vou arrematar ele aqui em seguida por baixo dos meus pontos baixos centrados. Então eu venho colocando a agulha aqui embaixo deles e só vou passando o fio até esconder todo ele e já vai ficar pronto o chapéu. Ficou assim o chapéu. Aquele primeiro eu tinha dito que ele tinha de circunferência interna mais ou menos uns 48 centímetros. Esse ficou com mais ou menos uns 50 centímetros. Então vocês podem ajustar o tamanho de acordo com a necessidade de vocês. Se precisa que o chapéu seja maior, continua fazendo aumentos nessa primeira etapa. Se precisa que o chapéu seja menor, é só fazer uma carreira a menos de aumento antes de começar a descida dele e assim ir ajustando o tamanho conforme a necessidade.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que esse é um padrão de ponto um pouco mais trabalhoso do que a gente está acostumada a fazer, mas depois que vocês entendem a lógica, eu juro que fica super fácil e justamente por ele ser um ponto diferenciado, é um ponto que pode trazer destaque no mercado do crochê. Então eu espero que vocês aproveitem e explorem bastante essa aula e até a próxima!